Olá, olá, olá. Deus abençoe muito você neste dia. Que a graça do Senhor seja sobre a tua vida. Que Deus realmente te dê um dia agradável, um dia abençoado, onde você possa ser o instrumento de bênção na vida de muitas pessoas à tua volta, em nome de Jesus Cristo, tá ok? Amém? Eu estou lendo aqui, estou tentando fazer uma leitura do livro todo, na verdade da primeira carta de João, do apóstolo João. Então eu estou aqui no capítulo 1 ainda, nos últimos versículos, os últimos 3 versículos. Eu estou com 4 Bíblias abertas aqui, com uma na minha mão aqui, que diz assim, o texto diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. O pecado talvez é um problema sério na natureza humana, é o problema do homem em si, está no DNA dele, eu tenho afirmado isso, e é um problema que fatalmente levará o homem para um lugar chamado inferno. Nós chamamos de inferno este lugar onde há a separação total, completa e absoluta e eterna de Deus. É uma separação para sempre. Isso é inferno. É ficar longe de toda a bondade, de toda a graça, de toda a paz e da presença de Deus. É ficar longe de Deus, longe da fonte de toda a graça, de toda a bondade, de toda a paz. Tá certo? Isso é chamado de inferno. Então o pecado na nossa natureza acontece porque está em nós. Esta é a grande questão. Na verdade, a exigência ou o pedido, mas melhor exigência mesmo, da conversão do homem a Cristo, a Deus, passa pelo arrependimento. O arrependimento é entender que o pecado em nós nos afastou de Deus totalmente. O pecado é errar o alvo. O alvo da nossa vida e da nossa existência é viver para a glória de Deus. O alvo da nossa existência, de sermos formados, nós fomos feitos para satisfação de Deus, para a alegria de Deus, para o gozo de Deus, para que ele fez a gente porque ele é criativo, ele fez a gente e amou a gente. E nós, por estupidez, ou sei lá pelo que, estupidez tá bom, optamos por errar, optamos por desobedecer a Deus, optamos por não querer a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Essa é a atitude pecaminosa tomada por Adão e Eva. Deus não é o suficiente, nós não queremos Deus, nós não queremos as ordens de Deus sobre a nossa vida, nós não queremos que Deus seja o nosso dono, nós não queremos que Deus governe sobre a nossa vida, as nossas decisões, os nossos planos e os nossos sonhos. Essa é a declaração de Adão e Eva no ato de desobedecer a Deus, e essa é a ação, é a declaração do homem cotidianamente. Quando ele mente, quando ele engana, quando ele faz traquinagem tentando dar um golpe no próximo, quando ele é um político safado que só pensa em si mesmo, em se dar bem e não pensa que o seu cargo lhe traz uma autoridade e uma função de ser instrumento de bênção para o próximo, instrumento abençoador para a vida dos outros, ou desgraçador, como é aqui a política no Brasil. Não quero falar de política, mas já viu que a minha visão, mas também tem os desgraçados da religião, né? Aqueles que infelizmente usam a mesma Bíblia, com a Bíblia na mão, e distorceram os textos simplesmente para se dar bem, para conseguir ouvir o metal, para conseguir se dar bem em cima dos outros, para enganar pessoas de boa fé, ou pessoas tontas ou interesseiras também, que quem vai atrás desses enganadores é quem ainda não entendeu a salvação em Cristo Jesus, não entendeu o propósito de Deus em Cristo Jesus, e é disso que eu quero falar para você. Pecar é escolher qualquer outra coisa que não Jesus. O pecado, por Deus ter nos ofertado Jesus, para que a nossa vida fosse reconciliada com Ele, que nós entendêssemos aqui que precisamos de Jesus de uma forma absurda e absoluta, nós precisamos de Jesus, ontem, hoje e amanhã, nós precisamos de Jesus todos os dias da nossa vida, porque sem Jesus o pecar é natural nosso. Com Jesus nós temos esta luta cotidiana da
Paulo vai dizer que a nossa carne milita contra o Espírito Santo, a nossa carne luta contra o Espírito Santo. O Espírito Santo quer nos incutir a vontade de Deus, o querer de Deus. E a nossa carne quer satisfazer os desejos da carne, os desejos naturais. De qualquer jeito, de qualquer forma e de preferência sem a vontade de Deus intrometendo, porque o pecado é isso, é desobedecer a Deus, desonrar a Deus, não procurar a vontade de Deus, tá certo? Então, que se confessarmos os nossos pecados, aí é que tá. Primeiro é reconhecer que nós os temos, primeiro é reconhecer que nós pecamos, não é que, pecamos antes, pecamos ontem, brigamos com alguém ontem por coisa muito tola, brigamos com a esposa, com os filhos brigaram com os pais, o marido com a esposa, tanto faz, a esposa com o marido, tanto faz, mas o nosso pecado, se a gente já o cometeu, Jesus vai intensificar de uma forma isso, que ele diz assim, se a gente olhar para uma mulher, o homem, olhar para uma mulher e intentar pensar alguma coisa com ela, já pecou. E Paulo lá em Romanos, se eu não me engano é o 14, lá no 21, se eu não me engano, ele está falando de comida, está falando de guarda de sábados, e ele diz assim, no final, tudo que não é de fé é pecado. Então, nós pecamos, o fato é que nós pecamos, tá? E esse pecado nos afastou de Deus. Romanos 3, 23, se eu não me engano, porque todos pecaram e separados estão da graça de Deus, estão separados de Deus. E em Cristo Deus nos dá esta reconciliação. Então, se nós reconhecemos este pecado e confessarmos ele para Deus, eu pequei, confessarmos para Jesus e confiarmos em Jesus, ele é fiel e é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda ação injusta, tudo aquilo que nós fizemos de errado. Deus ofertou seu amor na cruz, Deus ofertou seu perdão na cruz, para que nós tivéssemos essa oportunidade de andar com Ele, de consciência limpa, tranquila, e vivendo para a glória dEle. Voltar ao princípio e sermos aquilo que Ele projetou que nós fôssemos. Certo? Pense nisso, pense muito nisso, e tenha um ótimo dia em nome de Jesus.